Mas agora eu vou falar de missão. Outubro é o mês das missões. E em todo o Brasil, os jovens estão se preparando para celebrar o DNJ, o Dia Nacional da Juventude, que acontecerá em 29 de outubro. Durante esse mês, todas as quartas-feiras, nós vamos explorar uma série de discussões sobre a juventude. E como os jovens estão também se preparando para vivenciar esse dia tão especial, você vê imagens aí de um pouco dessa preparação que está acontecendo. Nesse dia primeiro, no dia, no dia primeiro da série, que é hoje, a nossa conversa será com o nosso convidado sobre missionaridade juvenil. Nosso convidado que eu já me adiantei em falar, que é o Frater Giovanni, missionário redentorista que está por aqui. E nós vamos conversar com o senhor, Frater, falando dessa juventude que precisa, com certeza, ser evangelizada. Não precisa? Seja bem-vindo. Como vai, Caísa? Bem. Boa tarde a você que nos acompanha. Que alegria ter você aqui no programa Almanac conosco. Ô, Frater, então, para começar nossa conversa, qual que é a missão juvenil na igreja? Bem, para o início da nossa conversa, vamos imaginar se você já esteve à beira de um lago, de um rio, se você já foi pescar, e aquele rio estava tranquilo, com a água parada, e aí de repente você se sente na vontade de jogar uma pedra naquele rio, e quando você joga, aquela água parada causa um banzeiro, uma ondulação. E tudo aquilo que era uma água parada naquele rio, naquele lago, agora passa a ser uma água em movimento. Então nós podemos usar essa imagem para ilustrar a missão do jovem na igreja, que é justamente essa pedra que dá movimento, que faz com que o evangelho se propague, que faz com que, de forma dinâmica, ele possa chegar a outras pessoas e espalhar a alegria e a beleza, a partir da sua experiência jovem, o evangelho de Jesus Cristo. Ô, Frater Giovanni, como que a sua jornada de fé influenciou na missionaridade juvenil? Porque influencia, não influencia? Influencia, porque faz parte da nossa história, das nossas primeiras experiências. E a minha caminhada vocacional, minha caminhada cristã, passa por essa dimensão da pastoral da juventude, do trabalho com os jovens. E foi lá no meu interior, que se chama Canambrava, em Araioses, no Maranhão, eu tive esse primeiro contato com uma experiência de grupos de jovens para se reunir, para celebrar. E eu percebo que isso tem me ajudado também no meu processo vocacional e também missionário, né? De ajudar outros jovens a partir das experiências que a gente tem e daquilo que a gente pode propor para eles, enquanto uma experiência missionária, a partir de um jeito mais jovem, alegre, dinâmico, fazendo com que o jovem possa também se sentir na corresponsabilidade de viver e levar o evangelho que nós pregamos e que nós tanto buscamos testemunhar na nossa vida. Mas você que tem jovem na sua casa sabe que nessa luta do jovem estar na igreja, vivenciar a fé, não é uma luta fácil, eles enfrentam desafios. Fala para o pessoal que está acompanhando a nossa conversa, Frater Giovanni, quais são os desafios que um jovem enfrenta quando ele se decide participar, assumir uma atividade missionária, e como que esses jovens, diante desses desafios, como que eles são orientados? Ultimamente, eu tenho acompanhado um grupo de jovens e eu tenho percebido uma coisa muito interessante, porque, de uma certa forma, nós também, na nossa escolha vocacional, nós vivemos que é o medo, se nós vamos dar conta da responsabilidade, a questão da fidelidade, se vai perseverar realmente no seu compromisso, naquilo que ele se propôs, seja numa pastoral, seja num movimento na igreja, seja como um leigo engajado, como catequista e por aí vai. Então o jovem se sente apreendido, se sente temeroso, mas o mais interessante é que isso faz parte do nosso processo de discernimento, quando o Senhor nos chama e nós somos impelidos a dar uma resposta. E é claro que essa resposta passa por esse aspecto do medo, da incerteza, de saber se nós vamos dar conta, mas a graça de Deus, ela nos fortalece. E por isso, se você tem esse medo de corresponder ao chamado, à sua missão, aquilo que o Senhor quer que você realize, reze, discirna, e aí sim você vai corresponder àquilo que o Senhor te chama. Ô, Frater Giovanni, os jovens normalmente eles têm muito medo de enfrentar aquilo que sente, né?
E não é achar que o que está sentindo, o medo que tem é um bicho de 7 cabeças. É preciso rezar tudo isso, não é, Frater? Sim. O medo que você sente não é para você desistir, mas para você rezar, criar coragem, se animar e encontrar na celebração da Eucaristia, na palavra de Deus, a força para você dar um sim com convicção, de uma forma autêntica e assim corresponder com alegria, porque não basta ir de qualquer jeito, com a cara azeda, tem que ir com alegria, anunciando aquilo que nós aprendemos do Senhor e buscar viver na nossa vida aquilo que nós escutamos e aprendemos do próprio Cristo. Inclusive, falando de alegria, nós estávamos vendo imagens de uns jovens muito alegres. O senhor sabe onde estava acontecendo aquela missão? Nós temos imagens. O pessoal vai mostrar imagens aí, as imagens que a gente estava vendo, ó. Sim, esses são jovens vocacionados que têm esse intento, esse desejo, essa centelha ardendo no coração, que querem corresponder a esse chamado que o Senhor fez. Em outras imagens, nós temos jovens que foram visitar a nossa casa lá em Trindade. E esses são jovens de um projeto nosso, aqui da nossa província de Brasília, chamado Compromisso, que faz parte de uma outra instância, de um departamento ainda maior, que se chama Jumire. E esses jovens refletem justamente essa experiência de Deus na vida deles. Por isso vocês veem eles animados, alegres, porque é uma expressão própria do jovem. Buscar, através dessa alegria própria da idade em que eles estão, aquilo que eles vivenciam a partir do mistério de Cristo. Ô, Frater, e olhando, né, percebendo esses jovens todos, como é importante envolver os jovens nessa missão, né, da igreja. Isso contribui também para o crescimento cristão, não é? É verdade, porque o jovem, ele precisa primeiro ser acolhido enquanto jovem. Nós não podemos esperar que o jovem ele vai exercer a sua missão como nós, de uma idade já mais experiente, mais amadurecida. E o jovem ele vai justamente com esse aspecto do dinamismo, da alegria, da ousadia. E nós também não podemos esperar o silêncio do jovem, porque o barulho bom da alegria, daquele que celebra, é uma expressão própria desse momento da vida deles. Então, nós, enquanto lideranças da comunidade, enquanto pais, nós devemos incentivar os nossos filhos para que eles façam parte. E são muitas as histórias de jovens que tiveram uma motivação ou alguém que chamou, que estava ali para ajudar, para dar suporte, para incentivar. E aí, à medida que esse convite foi sendo constante, eles buscaram corresponder a um chamado que talvez estava obscurecido ou ali à sombra e eles ainda não compreendiam de uma forma muito clara. Mas Deus se usa de pessoas na nossa vida que fazem com que a gente parta para um encontro pessoal com Cristo. E isso, claro, transforma a nossa vida. Ninguém que encontra com Cristo fica do mesmo jeito. Com certeza não. E você que está acompanhando a nossa conversa pode estar aí falando é verdade, Frater Giovanni, Caísa, realmente a nossa vida se transforma quando a gente experimenta o amor de Deus. E o senhor citou a família. A família tem uma influência imensa para que os jovens possam, com força, com coragem, assumir esses trabalhos nas comunidades, não é, Frater? É de fundamental importância o papel da família para ajudar a fazer com que o jovem vá. Porque a realidade do mundo atualmente, ela oferece várias possibilidades. E se o jovem ele não encontra dentro da sua própria casa alguém que possa motivá-lo, e às vezes nós não estamos tão bens. Então, encontrar alguém, um pai, um parente, um primo, um tio, ou até mesmo um amigo que nos ajude a ir adiante, eu acho que isso faz parte da nossa própria experiência cristã, enquanto caminhar juntos, ajudar aquele que ainda não tem forças suficientes para caminhar sozinho, nós tomarmos na sua mão e seguirmos adiante. Porque eu acho que isso é a beleza da nossa vida, não é? Que enquanto cristãos, enquanto batizados, todos nós somos chamados à missão, mas a missão ela é de Deus e ninguém caminha sozinho. Isso mesmo, com certeza. Família faz toda a diferença e os amigos também, com certeza. Mas aí, pensando em jovem, a gente já pensa no quê? Redes sociais e tecnologia. Você, vovó, deve estar aí pensando, é meu neto que me ajuda em tudo de rede social. E é verdade.
Qual que é o papel das redes sociais, da tecnologia, nessa missionariedade juvenil? Olha, nos últimos tempos, sobretudo depois da pandemia, nós podemos rapidamente abrir o nosso celular, seja em qualquer rede social que possa ser. Nós vamos encontrar uma variedade de jovens que se dedicam a evangelizar por meio da internet. E, claro, toda a evangelização que o jovem realiza por meio da internet tem esse aspecto da juventude, do jeito dele, a partir da personalidade dele e daquilo que ele gosta, daquilo que ele prefere. E aí nós vamos encontrar o humor, nós vamos encontrar pessoas que favorecem a oração. Tem jovens que favorecem o esclarecimento de dogmas, de aspectos da fé, curiosidades, coisas próprias da nossa vida religiosa que às vezes isso não é tão acessível, como discernir a vocação, como se dar o processo de formação religiosa ou sacerdotal. Então, hoje tem muitos jovens que se dedicam e, claro, eles buscam e assumem isso na sua vida como uma missão de fazer com que aquilo que eles experimentam na fé se torne também acessível para outras pessoas a partir da realidade virtual. E ainda mais porque hoje muitas pessoas usam o celular com muita frequência e isso já se tornou um elemento que faz parte da nossa vida. E consegue alcançar várias pessoas num tempo muito rápido, sim, não é, Frater? É muito imediato. Então, usar a rede social para fazer com que essa mensagem do Evangelho, da igreja, daquilo que nós vivemos a partir da nossa fé, chegue até você. Então, tem muitos jovens preocupados e se dedicam com muito carinho para que isso possa, chegar às pessoas. Ótimo. O Frater Giovanni está com a gente hoje no primeiro dia da nossa série, falando de missionaridade juvenil. E aí, é claro que eu vou perguntar para o Frater Giovanni se ele tem alguma experiência, alguma história, viu, Frater, para contar para a gente de um jovem que se destacou, que deu tudo de si, que estava lá com ardor juvenil para evangelizar. O senhor tem uma história para contar? Eu queria destacar um beato, que é o beato Carlos Acutis, e depois eu menciono uma experiência particular. Mas se tratando do beato Carlos Acutis, que eu acho que ele é uma síntese, e eu acho muito propício no início dessa nossa série falar dele, que foi um jovem de 15 anos, que nasceu em Londres e depois se mudou para a Itália. E ele buscou, a partir da sua realidade juvenil, evangelizar por meio das redes sociais. Então, ele se empenhou em buscar vários milagres eucarísticos. Então, ele tinha um apreço muito grande pela Eucaristia e buscou, através daquilo que ele tinha, a sua realidade virtual, oferecer esse conhecimento para as outras pessoas e fazer com que os milagres eucarísticos se tornassem acessíveis. Isso para mostrar que a santidade, ela não tem uma idade específica, ela é para todos nós. Todos nós somos chamados à santidade. E este jovem é um modelo que pode inspirar você, jovem que está aí, ou o seu neto, o seu sobrinho, o seu afilhado e por aí vai, ou seu próprio filho. Então, são sinais de que Deus atua na nossa vida, independente da idade. Mas, de um modo muito particular, eu tive contato com uma jovem, recentemente, que ela fez uma experiência muito bonita. Nós tivemos um encontro e ela foi para este encontro. E todos sem se conhecerem e ainda muito tímidos, e o grupo responsável pelo encontro fazendo a animação e todo mundo se sacolejando, se dançando. E os jovens que foram para o encontro a primeira vez, todos estagnados. Sem vergonha. Sem reagir, sem expressar nenhuma reação. Mas o mais interessante é perceber como, depois do encontro, esses mesmos jovens, e de modo particular essa me chamou muito a atenção, porque ela disse a seguinte frase: a missão que vocês realizaram a partir do encontro significa o início da nossa. Olha que lindo! E isso me tocou muito porque, às vezes, na nossa experiência missionária, quando a gente está lá atrás discernindo a nossa vocação, e aí a gente fica nas dúvidas, nos medos e nas incertezas, a gente não tem consciência do que a gente pode fazer enquanto missionários.
e ver a experiência de uma jovem sendo transformada, evangelizada por outros jovens, e ela dizer algo, isso dá um alento, dá uma esperança e uma motivação para nós, para a gente continuar adiante. Porque vale muito a pena ser missionário, vale muito a pena evangelizar, vale muito a pena estar com os jovens e, sobretudo, deixar que eles sejam jovens e queiram viver a juventude deles na igreja. E mudar a vida de alguém através de um servir, de uma atitude de oração, faz, né? Você ganha o seu dia, o mundo, não é? Porque não tem nada que pague essa experiência. Mas agora, para terminar a conversa, Frater Giovanni, eu sei que o senhor vai estar aqui outras vezes também, para a gente seguir com essa conversa, né? Os fratres sempre estarão aqui para falarmos dessa juventude missionária. Mas deixa um recado para o jovem que está lá acompanhando e tem esse desejo de evangelizar, de se colocar em missão e fazer diferença na sua comunidade. O Papa Francisco disse recentemente que na igreja há espaço para todos e ele insistiu dizendo várias vezes todos e reforçando que a igreja é para todos. Então, se você, jovem, que se encontra aí na sua casa, deseja servir a Deus por meio de uma vocação específica, seja como leigo, seja como religioso, através do matrimônio ou por aí vai, se disponha, se lance. É necessário se jogar como aquela pedra no rio, não é? Capaz de fazer com que a nossa vida seja um reflexo daquilo que nós experimentamos desse encontro pessoal com Cristo. A nossa vida ela é transformada. E se às vezes você não encontra apoio, seja dentro da igreja, seja dentro da sua família, se você acredita no chamado que Deus fez para a sua vida, nada maior do que uma ousadia para fazer frutificar como um bom canteiro, fazendo dar muitos frutos àquilo que nós experimentamos a partir da nossa fé. E claro, é necessário, né, ter os pés no chão, muita coragem e desprendimento, porque o Senhor transforma a nossa vida e nada mais justo de, assim como as redes que os pescadores lançam, a gente seja essa rede a se lançar no mar, que é a igreja, que é um mundo cheio de desafios, mas é necessário a coragem que vem de Deus. Ótimo. Ô, Frater, e para quem deseja que está assistindo, a nossa conversa foi rápida, eu falei para o senhor que ia passar rápido, mas para quem está assistindo e tem esse desejo de talvez fazer uma experiência de discernimento vocacional, pode entrar em contato, paieterno.com/vocacional? Isso, esse é o nosso endereço e no Instagram, @vocacionalredentorista_BSB. Rapidinho. O Papa Francisco também disse que às vezes a vocação tem uma conotação ou dá um entendimento de privação de liberdade. Mas é justamente o contrário, é a partir da nossa liberdade que Ele nos chama. Então, vamos buscar corresponder ao chamado que o Senhor nos faz. E aí você vai viver essa liberdade que muitos buscam, mas não tem consciência, que a gente encontra quando a gente assume a nossa vocação, aquilo que Deus nos chama a viver. Vamos falar mais sobre isso, hein?